Né? Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 6 da disciplina Avodah 2. Estamos chegando na sexta aula. Nas aulas anteriores, falamos a respeito da proibição de acrescentar ou diminuir um mandamento. Tínhamos falado também sobre a proibição de não criar uma religião. E antes falamos também sobre a proibição de seguir um falso profeta e também a proibição de ser um falso profeta. Agora nós vamos entrar novamente dentro das áreas que são as proibições relacionadas a costumes idólatras. São, propriamente dizendo, não parece muito a idolatria. No entanto, existe uma proibição de reaproveitar a idolatria. Mesmo que a pessoa não pratique a idolatria, mas ela esteja mantendo dentro da sua forma cultural, da sua forma de expressar, dentro da sua forma de identidade, né, resquícios ainda da idolatria, ela deve evitar esses resquícios de idolatria. Então, diante disso, nós vamos trabalhar hoje com a proibição de costumes idólatras. Aquilo que praticamente pode não parecer, parece ter uma coisa bem inocente mesmo. No entanto, de acordo com as 7 leis universais, elas são classificadas então como costumes. Bem, então vamos começar a aula de hoje. Então, essa é a 26ª ramificação da lei de não praticar idolatria, de Avodah Zará. E daqui nós somos proibidos de seguirem os caminhos dos idólatras e também de nos engajarmos em suas leis, bem como seus rituais e seus costumes. Então, daqui nós aprendemos que uma pessoa que se engajasse dentro desses costumes idólatras, elas teria a punição pelas mãos dos céus, já que não tem tribunais. Então seria todas as práticas de punições, todas em relação pelas mãos dos céus. E não somente isso, isso daqui é uma obrigação de todo ser humano se abster desses costumes. O que seria isso, na verdade? Daqui nós aprendemos que não devemos seguir as modas ou costumes da cultura idólatra. Estou falando aquilo que é ligado à idolatria, que é uma forma de expressão da idolatria. Mesmo que aquela pessoa esteja praticando aquele tipo de ato, e aquilo não seja propriamente, não pareça tanto idolatria, né? Mas a raiz, o fundamento, onde que aquilo surgiu de dentro da idolatria, então é considerado idolatria também. Mesmo práticas que não são relacionadas com a idolatria como tal, ou seja, muitas vezes isso vai estar em práticas culturais, né? Especificamente identificada com a sociedade em si. Algumas são corte de cabelo, outras vezes são roupas que tenha algum fundamento dentro da idolatria mesmo. São reuniões públicas de entretenimento que têm um viés idólatra também, né? E qualquer outro comportamento habitual. Como, por exemplo, como vocês sabem, o candomblé, a Umbanda, que banda também, quando as pessoas vão ingressar, existe um corte de cabelo que a pessoa tem que fazer. Então, uma pessoa que imite esse corte de cabelo em si, ela estaria, então, também transgredindo. Você sabe que existe os frades franciscanos, por exemplo, eles costumam raspar os lados da cabeça, né? Então, um Benoa que imitasse esse tipo de corte estaria o quê? Imitando o costume da idolatria.
Às vezes, muitas vezes, isso vai ser em relação também a algumas festas. Festas culturalmente idólatras, né? Festas culturalmente idólatras, como alguma aquela festa que veio em homenagem ao padroeiro esse ou padroeiro aquele, ou aquele tipo de festa que muitas vezes ela tem um fundamento, digamos, mais cultural do ocultismo, como é o Halloween, por exemplo, ou alguma outra festa que disfarçada de folclore, ou algum ato disfarçado de folclore. No entanto, todo folclore, tá? Toda cultura é baseado na religiosidade, em algum tipo de religiosidade. Então, sempre que a pessoa, por exemplo, ela vai ter contato com algum tipo de ato folclórico, se pergunte sobre qual religiosidade aquele ato folclórico está falando, tá? Fazendo a seguinte abordagem. Se a raiz daquilo, lá no início, ele pertencia a alguma prática de idolatria, algum culto idólatra, então seria reaproveitar a idolatria. Então, Sefer Hinur, número 562, ele vai dizer que nós não devemos seguir as práticas dos amorreus, e assim também as práticas dos idólatras, como está declarado em Levítico, capítulo 20, versículo 23. E não seguirás a prática da nação que estou expulsando de diante de ti. E a lei é a mesma para toda idolatria, já que a questão é que se afastam de seguir a Deus e adoram a idolatria, e o conteúdo dessa idolatria, dessa proibição, né, é que não nos comportemos como eles em nossas roupas ou em nossos assuntos. E é como eles mesmos disseram, ou seja, os sábios disseram no Sifra Harimot, capítulo 13, 8, e não sigam suas práticas, que vocês não sigam seus costumes com coisas que são fixadas para eles. E todos esses são tipos de frivolidade que eles fariam em suas reuniões, quando se reuniam para fazer loucuras, licenciosidade e idolatria. E os sábios disseram, também lá no Sifra Harimot, a prática da nação, por Meir, por exemplo, diz, estas são as maneiras dos amorreus que os sábios enumeraram. Tratado Shabat 67 já fala sobre isso. O Rabi Yehuda Ben Betera, ele diz que você não deve deixar crescer uma borla na cabeça e não cortar o seu crescimento. Querendo dizer que ele não raspa dos lados e deixa o cabelo no meio. Essa era uma prática da idolatria que se tinha na época, né? Então, quem imitasse isso estaria praticando uma idolatria naquela época. Então, continua. E essa proibição é repetida em outro lugar, com outras palavras, como é declarado em Deuteronômio 12:30, guarda-te para que não sejas enredado para segui-los. E a linguagem do cifra, é guarda, é com um mandamento negativo, para que um mandamento negativo você seja enredado para segui-los. É para que você não os imite e faça como suas ações. E será uma armadilha para vocês. É que vocês não dizem, já que eles saem com veludo, eu sairei com veludo. E a linguagem dos livros de profecia, Sofônias capítulo 1, versículo 8, é sobre todos os vestidos há uma vestimenta estrangeira. E é da raiz dessa proibição que é para nos distanciarmos deles e menosprezarmos todos os seus costumes, até mesmo o seu vestuário. Bem, então o Sefer Hinur, ele vai deixando aqui bem claro que a proibição seria imitar a forma como os idólatras se vestem, ou imitar qualquer forma de identidade pautada na idolatria. Muitas vezes as pessoas vão comprar uma roupa. Aí, quando você vai comprar roupa, você tem que olhar se aquela roupa em si
ela faz algum tipo de link com algum tipo de Avodazará, com algum tipo de idolatria. Você tem que olhar muitas vezes também se a forma como se está imitando o corte do cabelo, ou como está se imitando alguma das práticas mais ligadas à cultura, é, na verdade, algum tipo de ato enraizado lá atrás, de sua origem, em algum culto pagão, ou então alguma prática de idolatria. Por exemplo, por mais que as pessoas hoje tentam colocar de forma comercial, as pessoas tentam colocar hoje de forma comercial a Páscoa, né, cristã, da qual se comemora comendo ovos de chocolate, tem um fundamento dentro da cultura egípcia. Então, praticar presenteando com ovo de chocolate seria uma imitação da cultura egípcia. Seria uma proibição, já que a cultura egípcia era uma cultura idólatra. O mesmo se dá com qualquer festa que tenha algum tipo de link com a idolatria. Então, qualquer festa que tenha algum tipo de link com a idolatria, ou seja, uma ligação com a idolatria, seria totalmente proibido. O Rambam, então, no Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Lihot Melahim, capítulo 9, Alahá número 2, então o Rambam vai dizer o que aqui? Ele vai dizer o seguinte, que, no entanto, embora nós, os descendentes de Noé, não sejamos condenados por um tribunal por essas formas de adoração, nós estamos proibidos de se envolver em todas elas. Então o Rambam está falando o seguinte, aqui está fazendo uma diferenciação daquilo tipo de prática que daria a pena capital, ou seja, seria propriamente um culto declarado seria a pena capital, um culto declarado a um ídolo seria uma pena capital. As outras práticas seriam punidas pelas mãos dos céus, mas não com a pena do tribunal, mas também pelas mãos dos céus. Só que o Rambam fala, em todas essas práticas nós somos proibidos. Então, tudo aquilo que rege sobre idolatria é proibido igual para o judeu e para o não-judeu. Então, nós somos proibidos de praticar qualquer forma de copilar ou qualquer forma de imitar qualquer costume ligado à idolatria. Rambana Mishneh Torah, Sefer Hamadá, Avodat Kohavim, capítulo 11, Alahá número 1. Não podemos seguir os estatutos dos idólatras ou assemelhar-nos a eles em seu estilo de vestimenta, penteado ou coisas semelhantes, como Levítico 20, versículo 23 diz: não sigam os estatutos da nação que eu estou expulsando de diante de vocês, como Levítico 18:3 declara. Não sigam os seus estatutos, e como Deuteronômio 12:30 declara, tenha cuidado para não perguntarem por eles. Então, daqui nós temos duas proibições em si. A primeira delas é seguir, ou seja, o que significa seguir? É acompanhar. Seguir e acompanhar. Você está antenado, você está procurando imitar, ou procurando compilar, ou procurando fazer de acordo com aquilo que a cultura ela está pautando. Ou seja, tudo aquilo que a sociedade ela vai pautar em termos de Avodazará, você vai lá e compila, você lá e vai e pratica. Pratica porque os outros estão fazendo. Essa é a proibição aqui. Em segundo lugar, a proibição aqui também é indagar, perguntar. Ou seja, aquela curiosidade para aprender sobre a cultura da idolatria tal, ou sobre a forma de expressão da cultura tal, e incorporar essa prática, qualquer costume idólatra, incorporar essa prática, ela seria considerada uma transgressão. E um exemplo disso, geralmente as pessoas perguntam: é proibido para o Benoa comer sangue, beber sangue? Olha, diante das leis de Eber Minahá, existe uma discussão sobre isso, se seria ou não seria. No entanto, diante da lei de idolatria, seria proibido. Por quê? O ato de comer sangue, ele tem a sua raiz onde? No culto pagão. Então,
o ato de comer sangue seria se alimentar da vitalidade da impureza para praticar feitiçaria. É assim que surgiu a ingesta de sangue. Então, uma vez que a pessoa pratique isso, tá? Uma vez que a pessoa pratique isso, ela está flertando com a cultura idólatra. Está querendo imitar uma prática idólatra. Então, dentro desse sentido, não seria permitido. Um outro quesito também importante sobre esse ponto. Às vezes a pessoa vai lá e corta o cabelo só porque aquele cabelo, corta o cabelo está na moda. Às vezes a pessoa vai lá e compra uma roupa daquela forma só porque aquela forma de vestir está na moda. No entanto, nós devemos tomar cuidado, porque o que pauta a moda em si? O que diz que aquilo que tem que ser? Obviamente, são pessoas, são seres humanos. Seres humanos que têm a sua identidade, sua ideologia, a sua religiosidade, e isso é imposto. Uma vez que você use alguma dessas formas sem questionar e acaba praticando a idolatria, ou seja, aproveitando uma forma de se expressar da idolatria, você acaba o quê? Você acaba praticando uma transgressão sobre esse ponto. Então, somos proibidos de reaproveitar qualquer forma de idolatria. Vamos estar abrindo agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. Aqui estão conosco Elaido e a Malu. Então, gente, são 7h27. Quando for 7h35, estaremos, então, fechando o bloco de perguntas. Enquanto isso, é só você digitar aí a sua pergunta. Lembrando que depois dessa aula, eu passarei para você a atividade. A atividade que eu vou passar será a atividade de número 6. Atividade que eu passar hoje, você pode me entregá-la até próxima quinta-feira. Próxima aula nossa vai ser no domingo. Próximo domingo, às 19 horas, teremos a nossa aula de número 7. E aí, na segunda, aula 8, na terça, aula 9, na quarta, aula 10, na quinta, aula 11. Cada aula terá uma atividade correspondente. Todos os alunos que alcançarem 70% de aproveitamento avançarão para a próxima disciplina. O Júnior está aqui também conosco, o Júnior Leite, lá do Ceará. Então, pessoal, alguma dúvida? Folia de Reis. Folia de Reis é costume idólatra? Sim, é totalmente ligado à idolatria. Então, existe aí um flerte muito grande sobre folia de reis. É uma ligação muito grande sobre isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na folia de reis tem os palhaços, né? E na folia de reis, além dos palhaços, você tem um palhaço lá que assusta mais a criançada. Aquele palhaço, na verdade, ele representa a parte negativa do Natal escandinavo. Era um demônio, ele via buscar as crianças. Isso parte de onde? Da mitologia escandinava, mitologia pagã. Além disso, Folia de Reis, ela existe por qual motivo? Pelos reis magos, chamados reis magos do cristianismo. Então está ligado à festa do Natal. Está ligado totalmente à festa do Natal. Então seria uma prática de idolatria praticar, comemorar, vivenciar a folia de reis, sim, seria uma prática da idolatria.
Antônio Pascoal está conosco aqui também. Antônio Pascoal estava perguntando, Moré, pode acontecer da gente praticar idolatria sem saber, devido talvez a pouco tempo de monoteísta ou conhecimento? Sim, pode haver, sim. Pode haver nesses casos. Se houver sem conhecimento, tá? Hashem é misericordioso e é bondoso. Então, a pessoa vai acabar espiando isso de alguma forma, entendeu? Ela vai espiar aqui mesmo. Talvez ela pegue um resfriado, talvez ela bata com o pé em alguma quina, talvez ela leve um trupicão na rua, talvez, talvez, por exemplo, aconteça alguma coisa. Aquilo serve, todos esses atos servem para espiar, para nos limpar, entendeu? Espiar é isso, traz limpeza para a gente. Hashem, então, isso mostra o cuidado de Hashem, na verdade. Hashem é cuidadoso e está nos limpando ali sempre, para a gente ficar do jeito que ele quer. E muitas vezes isso vem também de atos sem conhecimento, mas Hashem ele busca nos limpar sempre. Oh, tá doendo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Nossa aula de número 6, onde falamos sobre a proibição de costumes idólatras. E daqui nós vimos que essa foi a 26ª ramificação da lei de não praticar idolatria, que nós somos proibidos de seguirem os caminhos dos idólatras e nos engajarmos em suas leis, bem como em rituais e costumes, e a aplicação é obrigatória para toda a humanidade, tanto para judeus quanto para não-judeus, e a punição pela violação é pelas mãos dos céus. Então daqui aprendemos que não devemos seguir as modas ou costumes de culturas idólatras, mesmo em práticas não relacionadas com a idolatria como tal, de modo a manter-se à parte e erguer uma barreira de separação de sua influência.
Isto inclui qualquer prática cultural especificamente identificada com a sociedade idólatra, como estilo de cabelo, roupas, reuniões públicas para entretenimento de massa ou outros comportamentos habituais. Vimos que as fontes que comprovam isso estão no Sefer Hinurrit número 262, Ilihot Belahim, capítulo 9, alahá número 2, e Avodat Kohavim, capítulo 11, alahá 1. Então essa foi a nossa aula de hoje, foi muito bom estar aqui com vocês, que a gente possa dar muitas bênçãos. Uma ótima noite para todos. Shalom, shalom.